E vamos voltar no nosso assunto sobre estrutura atômica, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Veja se dá para ver na telinha aí. Dá para enxergar, pessoal? Então, na aula passada, o que nós, né, conseguimos, né, relembrar aí com relação à estrutura, né, atômica? Átomo, então, núcleo massivo, muito pequeno, com prótons e nêutrons, eletrosfera gigante, enorme, com os elétrons, né, que vão se organizar nessa eletrosfera em níveis de energia ou camadas eletrônicas, as 7 camadas. E entre essas camadas, esses níveis de energia, nós temos os subníveis de energia. Esses subníveis, então, S, P, D e F, comportam uma quantidade máxima de elétrons. Subnível S, 6 elétrons, o S, 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons e F, 14 elétrons. De maneira que nós podemos, então, fazer uma configuração eletrônica para esses átomos, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, né? O diagrama de diagonais, de energia crescente. Né? Na configuração eletrônica, no estado fundamental, então nós pegamos, né, um átomo qualquer, com as informações que ele tem lá do número atômico, e com o número atômico, a quantidade de prótons, né, nós determinamos qual é a quantidade de elétrons. Se o átomo é neutro, ele tem a mesma quantidade de elétrons com relação aos prótons. Então, aí, um exemplo que é colocado aqui é a distribuição para o cálcio, né? Aqui o cálcio, número atômico dele 20, Z igual a 20, portanto, ele terá 20 elétrons. Pegamos lá no diagrama de Linus-Pauling, né? E vamos alocando esses elétrons sequencialmente, né? Na ordem de menor energia para maior energia. Então, eu parto aqui de 1S, então, 1S2, depois eu volto com a setinha lá para cima, desço e encontro 2S, 2S2, volto lá no diagrama de diagonais e vou encontrar 2P6, na sequência 3S2, volto lá na diagonal, dou sequência, encontro aqui 3P6 e finalmente 4S2. Notem que a distribuição eletrônica ficou aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Os 20 elétrons, então, ficaram distribuídos por nível e subnível a partir dessa configuração. Um outro exemplo é o bromo, né? Número atômico 35. Então, ele tem 35 prótons e 35 elétrons, né? Está no seu estado fundamental. Sigo lá no diagrama de Linus-Pauling, 1S2, depois eu volto na outra setinha para encontrar 2S2, depois eu volto lá em cima para encontrar 2P6, 3S2, volto na próxima diagonal e encontro 3P6, 4S2, retorno lá na diagonal, encontro aqui 3D10 e 4P5. Então vejo uma distribuição eletrônica, né? Sequencialmente, em ordem crescente de energia. Eu consigo, então, alocar os 35 elétrons do bromo na sua configuração eletrônica, né, no estado fundamental. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Estão lembrados professor, disso? Oi? mas aí como que eu vou saber mesmo o quantos elétrons que eu vou colocar em cada um desses níveis? Então, você tem que lembrar que no subnível S comporta 2 elétrons. No subnível P comporta 6 elétrons. No subnível D comporta no máximo 10 elétrons. E no subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Tudo bem? E sobe de 4 Sim. em 4. Sim. À medida que você vai avançando, você vai colocando a quantidade máxima de elétrons, né? Quando chegar no final, se o subnível, por exemplo, comportar 6 elétrons, for um subnível P, e você precisar colocar somente 4, não tem problema. Você coloca os 4, ele fica
incompleto, mas você faz a distribuição eletrônica, né, completa. Tranquilo? Professor, você espera aí que eu tô copiando ali as fórmulas. Sem problema. Na hora que eu puder avançar aqui, você me dá um toque. Uma coisa que é importante, pessoal, de visualizar é a distribuição eletrônica por camada. Lembrem que o nível 1 é a camada K. E entraram na camada K 2 elétrons, porque eu só tenho um S2. O nível 2, eu tenho 2 subníveis nele, 2S2 e 2P6. Reparem, então, que esta é a camada L, onde eu aloquei 6 com 2, 8 elétrons, como nós já havíamos aprendido, né? Vejam que o nível 3, ele possui 2 subníveis, S2 e P6. O nível 3 é a camada M. E na camada M, nós alocamos 6 com 2, 8 elétrons. E, finalmente, o nível 4, eu usei o subnível S2. O nível 4 é a camada N. E vejam que nessa camada, então, entraram 2 elétrons no subnível S. Então, a distribuição eletrônica, né, por camada, 2 elétrons na camada K, 8 na camada L, 8 na camada M e 2 na camada N. A camada N é a camada mais externa. Ela é chamada de camada de valência. E é aqui que as coisas na química vão acontecer. Camada de valência. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, prof. Sim. Sim, professor. Olhando para o átomo de bromo, nós podemos pensar da mesma maneira. Vejam, começa em 1s2. Então, na camada K, que é o nível 1, nós vamos ter 2 elétrons. O nível 2, que é a camada L, eu tenho 2s2, 2p6. Então, na camada L, nós alocamos 8 elétrons. Agora, observe o nível 3, que é a camada M. Eu tenho 3s2, 3p6 e 3d10. Está aqui, ó, 3s2, 3p6 e 3d10. Isso quer dizer, então, que na camada M foram colocados quantos elétrons? 10, com 6, com 2, 18 elétrons. E, finalmente, o nível 4, aqui 4s2 e aqui 4p5, será a nossa camada N. E vejam que nós colocamos 5 elétrons no subnível P e 2 elétrons no subnível S. Portanto, 7 elétrons. Vejam, então, que a camada de valência, a camada mais externa do bromo, possui 7 elétrons. A camada N é a nossa camada de valência. Tranquilo, galera? Sim. Sim. Muito bem. Isso é muito importante, né? Essa camada de valência ela é muito importante porque, como eu disse para vocês, tudo na química vai acontecer lá. Vejam só, exatamente como nós fizemos a distribuição aqui no caso do bromo, só para reforçar, observe então que a distribuição eletrônica do átomo no estado fundamental segue uma ordem crescente de energia.
E é a ordem que vocês vão adotar pelo diagrama de Linus Pauling. Existe uma outra distribuição que é feita considerando o que nós falamos de ordem geométrica. Na ordem geométrica, nós vamos observar o seguinte, né? Observar as camadas eletrônicas, como eu fiz nos exemplos anteriores. Então, em um S2 eu tenho a camada K, 2S2 e 2P6 corresponde à camada L, 3S2, 3P6 e 3D10 na distribuição corresponde à camada M, e 4S2 e 4P5 corresponde à camada N. Essa distribuição geométrica, ela serve para nós observarmos, né, como que os elétrons estão entrando nas camadas eletrônicas, para nós podermos visualizar quantos elétrons nós temos na camada mais externa, na camada de valência. Tá claro aí, pessoal? Sim. Sim. Professor. Claro como a luz do dia. Maravilha. Aqui tem uns exercícios para treinar a distribuição eletrônica, né, usando o diagrama lá de Linus Pauling. E agora vamos aqui para a representação, né, dos nossos elementos químicos. Como que nós representamos eles? Já sabemos que um elemento químico vai ser determinado pelo quê? Por um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons, né? Então, desses 118 elementos químicos que nós temos já, né, reconhecidos pela IUPAC, nós temos aí cada um deles com a sua quantidade definida de prótons, né? Um determinado número atômico. Então, avançando aqui um pouquinho. Alguns exemplos, né? Hidrogênio, né, tem um símbolo, né? O número atômico é igual a 1, o símbolo de hidrogênio H, de hidrogênio, lá do latim, né? Carbono, de carbônio, símbolo dele C, número atômico 6, 6 prótons, né, no seu núcleo. Oxigênio, né, do oxigênio, 8 de número atômico, e assim por diante, né? Muitos elementos químicos, como vocês veem aqui, têm esses símbolos, né, um pouco diferentes do seu nome na língua portuguesa, como nós falamos, por causa da origem do termo em latim, né? E é em função disso que, às vezes, a gente pode fazer confusão, né? Chumbo, por exemplo, vem de plumbum, por isso tem o símbolo PB. O ouro, né, AU, vem lá de aurum, do nosso latim. A prata, AG, né, de argentum. Fósforo, P de fósforos. E muitos outros, né? Símbolos que vão aparecer sempre com a primeira letra maiúscula e a segunda letra, se houver, minúscula. A representação, pessoal, então, para o nosso átomo, vai ser esta aqui. Eu vou colocar o símbolo dele, que é essa letra E, maiúscula, né? Na parte superior esquerda, o número de massa, o A, quantos prótons e nêutrons ele tem, e na parte inferior esquerda, Z, o número atômico, o número de prótons. Um exemplo aqui é colocado ao carbono, né? 612. Eu estou informando, então, que esse elemento químico é o carbono, que tem número atômico 6, ou seja, 6 prótons, e número de massa 12, ou seja, 6 prótons e 6 nêutrons. Como que nós chamamos, né, esse elemento químico quando tem essa representação? Nós chamamos pelo nome desse elemento e colocamos o número de massa ao qual ele se refere, carbono 12. Por que eu falo carbono 12? Porque é possível você encontrar na natureza outros átomos de carbono, mas que têm número de massa diferente. Por exemplo, eu tenho na natureza carbono 12, eu tenho o carbono que tem 7 prótons, e o carbono 14, que tem 8 prótons. Então vejam aqui, né, na nossa figurinha, esses 3 carinhas ao qual nós nos referíamos, né? O carbono 12 está aqui. Então, 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. O carbono 13, 6 prótons, 7 nêutrons e 6 elétrons.
E o carbono 14. 6 prótons, 8 nêutrons, 6 elétrons. E vocês já devem ter manjado, então, que esse é um fenômeno onde eu tenho semelhança de átomos, e quando são átomos do mesmo elemento químico, mas tem uma quantidade em massa, um número de massa diferente, eu estou lidando com isótopos. Isótopo do carbono 12, isótopo do carbono 13, isótopo do carbono 14. Então, a primeira semelhança entre átomos que nós temos é essa, né? Isótopos. São átomos do mesmo elemento químico, mas que possuem, né, números de massa diferentes, porque eles podem ter quantidades de nêutrons diferentes. Um outro exemplo de isótopos são os isótopos do hidrogênio. Então, eu tenho aqui o hidrogênio 1, que é o prótio, ele tem somente um próton e um elétron, então é H1,1. Eu tenho o deutério, que é o nosso hidrogênio que tem um próton, um elétron, um nêutron. E eu tenho aqui o trítio, que é o hidrogênio que tem um próton, um elétron e 2 nêutrons. Então, o hidrogênio aparece na natureza com 3 isótopos. Claro que o prótio aparece aí 99% de abundância, né, na natureza. Mas também aparece o deutério e aparece o trítio. Esses hidrogênios, deutério e trítio, eles são componentes do que nós chamamos de águas pesadas. E essas águas pesadas, elas são produzidas para, né, a construção do que é chamado de bomba de hidrogênio, um armamento, né, nuclear. Deixa eu passar aqui adiante. Pessoal, uma aplicação importante, né, com relação aí aos nossos isótopos, nós temos alguns isótopos de elementos que são radioativos. Então, são radioisótopos. Então, são isótopos, né, de átomos de elementos químicos que emitem, né, têm atividade radioativa. Um deles é o carbono 14, um isótopo do carbono que é radioativo. Ele emite uma radiação, né? E essa emissão de radiação, nós conseguimos fazer o quê? Então, conseguimos, a partir de materiais fósseis, detectar ainda essa atividade de radiação, e a partir da intensidade desta radiação, nós conseguimos, então, datar há quanto tempo aquele, né, ser vivo existiu. Por que isso acontece? Porque enquanto o ser está vivo, ele está se alimentando. E conforme ele se alimenta, ele vai consumir carbono desses alimentos, né? E esses alimentos, esse carbono desses alimentos, você tem pequenas quantidades de carbono 14 que são constantes. E essas quantidades de carbono constantes são assimiladas pelo seu organismo e se mantêm constantes, numa concentração constante, enquanto você está vivo. Uma vez que o ser vivo morre, ele não mais, né, ingere carbono 14 da alimentação, e aquele carbono 14 que estava concentrado no organismo dele, que emite radioatividade, ele vai decaindo. Conforme o carbono 14 emite radioatividade, ele vai se transformando num outro elemento e a concentração dele, então, vai caindo. A partir da intensidade que nós conseguimos detectar, né, e da quantidade de carbono 14 que está presente naqueles tecidos fossilizados, né, dá para fazer uma previsão de há quanto tempo aquele ser vivo, né, viveu. Por quê? A quantidade de carbono 14 presente no organismo ou em qualquer outro lugar, ela decai pela metade a cada 5.740 anos. E ele vai se transformando em nitrogênio 14, né, no seu decaimento. Então, se você pegar, por exemplo, 100 gramas de carbono 14 puro,
depois de 5.740 anos, você vai ter só 50 gramas desse carbono, né? Tempo de meia-vida, decaimento radioativo. Depois de mais 5.740 anos, aqueles 50 gramas vão se converter em 25 gramas. E assim por diante. Então, com essa técnica, né, de datação radioativa, é possível você, então, né, determinar com uma certa precisão, vamos dizer assim, há quanto tempo, né, aquele fóssil, né, viveu, né, aquele ser vivo, né, ou mesmo algum material, de há quanto tempo um material foi confeccionado, há quanto tempo lá um tecido existiu, há quanto tempo lá uma cerâmica foi fabricada, nós conseguimos datação por carbono 14. E por outros elementos também, né? Não só o carbono 14. Tranquilo até aqui, turma? Sim, professor. Sim. Sim. Existem outras duas semelhanças atômicas, né, para os átomos, que é o caso dos isóbaros e dos isótonos. Então, os nossos isóbaros serão átomos de elementos químicos, né, diferentes e que vão ter o mesmo número de massa. Isóbaro vem de bariátrico, né? Então está relacionado lá a peso, massa, né? Os isóbaros, então, por exemplo, eu tenho o carbono 14 e o nitrogênio 14. Reparem, então, que ambos possuem um número de massa 14. Então, são isóbaros. Já os isótonos serão átomos que terão o mesmo número de nêutrons. Serão átomos de elementos químicos diferentes que terão em comum a mesma quantidade de nêutrons. Então, veja o carbono 13 e o nitrogênio 14. O carbono 13 tem número de massa 13, número atômico 6. Então, ele tem 7 nêutrons. Enquanto o nitrogênio 14 tem número de massa 14, número atômico 7. 7 prótons. Portanto, 14 menos 7, 7 nêutrons para o nitrogênio 14 e para o carbono 13 também 7 nêutrons. Esses elementos, então, são isótonos. Tranquilo até aqui, turma? Sim, professor. Lembrando, então, que para você encontrar a quantidade de nêutrons que é dada, né, a partir do símbolo do seu elemento, você vai fazer aquela relação, né? O número de massa, A, é igual à quantidade de prótons, P, mais a quantidade de nêutrons, N. Portanto, a quantidade de nêutrons, basta você subtrair o número de massa do número atômico, do número de prótons. Então, A menos P. Vamos falar agora dos átomos que são portadores de carga. São Professor, você pode os voltar íons. um pouquinho, por favor? Posso? Vamos falar a respeito lá dos íons, né? O que acontece? Obrigada. Nada. Quando nós pegamos o nosso átomo lá, que está no seu estado fundamental, a carga elétrica dele é nula. Significa que a quantidade de cargas positivas, quantidade de prótons, vai ser igual à quantidade de cargas negativas, a quantidade de elétrons. Mas o que acontece, né, pessoal? Os átomos, eles podem perder ou ganhar elétrons, porque esses elétrons estão distribuídos lá na eletrosfera, em movimento. Aqueles elétrons mais externos, né, que estão mais afastados do núcleo, eles têm, então, eles experimentam uma força de atração menor, menos intensa pelo núcleo, e eles têm, então, um grau de liberdade de poder escapar do átomo. Em outras situações, essa camada mais externa também pode ganhar, pode receber elétrons, desde que ela tenha como, né, comportar essa quantidade, né, dentro da quantidade máxima naquela camada. E quando esses elétrons entram e saem, o que acontece? Vai ocasionar um desequilíbrio de cargas no seu átomo neutro. Se os elétrons saírem, se o átomo perder elétrons, eu vou ficar com um excesso de cargas positivas. Eu vou ter mais prótons e menos elétrons.
eu vou formar o que nós chamamos de cátion. Cátion, então, será um átomo que perdeu elétrons. Ele é um íon. Esses íons podem ser cátions, e também, no caso desse átomo ganhar elétrons, ele vai se chamar ânion. Se ele ganha elétrons, eu vou ter uma quantidade de cargas negativas, os elétrons, maior do que a quantidade de cargas positivas, os prótons, neste átomo. Então, sempre que eu tiver a situação de um átomo perder ou ganhar elétrons, ele vai formar um íon. E esse íon vai ter uma carga, né, elétrica, que pode ser positiva ou negativa. Se for uma carga positiva, perder elétrons, perda de elétrons, ele vai formar, então, um íon, carga positiva. E se ele ganhar elétrons, ganhanion, ele vai assumir uma carga negativa. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. Vejam o esqueminha da formação de um íon a partir de um átomo de flúor, como é mostrado aqui. Então, nosso átomo de flúor, no estado fundamental, ele tem um núcleo com 11 prótons e 12 nêutrons. Repare que ele tem 11 cargas positivas no núcleo, então eu represento por mais 11. E na sua eletrosfera, ele tem uma quantidade de 11 cargas negativas, 11 elétrons. E vejam, então, que a carga elétrica total dele é igual a zero. Ele está no... Se ele perder um elétron, então, reparem, vejam que esse elétron mais externo é perdido, sai daqui. O que vai acontecer com ele, então? Ele vai permanecer com seus 11 prótons, 11 cargas positivas, portanto, mais 11 em cargas elétricas. No entanto, ele passa a ficar com 10 cargas negativas. Veja aqui, menos 10, a representação da carga negativa. E o saldo, mais 11, com menos 10, carga elétrica total dele, mais 1. Então, nós escrevemos, né, a representação dele de Na+. Ele é um cátion. No canto superior direito, eu coloco o sinal desse íon. Se ele é um cátion, será um sinal positivo. Se ele perdeu um elétron, então corresponde a 1+. Como é o número 1 aqui, eu não vou escrever 1+, né? Eu deixo somente esse mais, omitindo esse número 1. Tudo bem aqui, galera? Sim. Sim, professor. Beleza. Vamos adiante para ver a formação de um ânion agora. Nós temos aqui, né, o mesmo átomo de flúor, e nesse caso, ele vai ganhar um elétron. Então, percebam aqui que na camada L dele, eu tenho 8 elétrons. Desculpa, eu tenho 7 elétrons. É possível entrar mais elétrons, porque essa camada L comporta 8, né? Neste átomo de flúor, no estado fundamental neutro, ele tem 9 prótons, portanto, uma carga mais 9. E ele tem 9 elétrons. Então, menos 9. Carga elétrica total, mais 9, com menos 9, 0. É um átomo neutro, eu represento ele somente por F, para esse átomo. Agora, se ele ganhar um elétron, vai entrar um elétron aqui de fora, uma carga negativa. Vejam que o balanço de cargas, como é que fica? Ele permanece com 9 cargas positivas, mais 9 prótons, mas agora ele tem 10 cargas negativas, menos 10. O balanço, então, mais 9 com menos 10, gera uma carga elétrica total menos 1. Então, eu vou representar esse flúor como um ânion. E veja que eu tenho, no canto superior direito, o sinalzinho de menos, representando que ele ganhou um elétron. O outro átomo que eu expliquei para vocês não era de flúor, não, pessoal. Deixa eu ver qual era o outro aqui. Tá aqui embaixo. Do sódio. Esse aqui era do sódio. Estava falando do flúor, mas era o sódio, tá? O primeiro aqui.
Agora, o segundo, um átomo de flúor. Mas a ideia é sempre essa, né? Formação dos íons, né? Eu posso formar um íon que é um cátion, de carga positiva, quando ele perde elétrons, e posso formar um íon que é o ânion, de carga negativa, quando ele ganha elétrons. Aqui, uma aplicação prática, né, disso tudo são os íons que estão presentes aí nos nutrientes, né, na forma de sais minerais. Então, você tem o sódio, por exemplo, o Na+, né, ele é importante aí nos processos de transmissão dos impulsos nervosos, né, nos nossos neurônios, no nosso sistema nervoso. Na+, é um sódio que perdeu um elétron. Eu tenho o ferro 2+, é um átomo que perdeu 2 elétrons, né? Ele é muito importante na formação da hemoglobina, que está presente nas hemácias para fazer o transporte, né, do oxigênio no sangue. Eu tenho o iodo, o ânion, I-, é um átomo que ganhou um elétron. Ele é chamado de iodeto. Ele tem papel importante, né, na composição dos hormônios da glândula tireoide, que vai auxiliar você. Oi. A gente pode dizer, então, que o cátion e o ânion é basicamente a respiração dos átomos? Dos átomos não. Dos elementos químicos? Então, os cátions e os ânions, né, são átomos, né, de elementos químicos que possuem carga elétrica. E eles possuem essa carga porque eles podem ganhar ou perder elétrons da sua camada mais externa. Então, é porque eles estão sempre fazendo troca, né? Então, um com o outro, um átomo com o outro. Então, poderia ser basicamente chamado como a respiração de um átomo? Não seria muito conveniente colocar em termos de respiração, né? Vai ser mais conveniente quando nós avançarmos e você entender por que eles ganham e perdem esses elétrons. Eles estão buscando estabilidade. Aí você vai poder fazer uma relação, acho que melhor. A formação de cátions e ânions, ela ocorre, né, essas transferências de elétrons, quando os átomos estão buscando uma estabilidade energética. E nós vamos aprender isso lá nas ligações químicas. Aí também explicar como que a tabela periódica foi organizada a partir dessas propriedades. Tranquilo? Sim, professor, entendi. Obrigado. Agora, pessoal, vamos só tomar cuidado na distribuição eletrônica dos íons. Porque nós sabemos que, né, os íons são formados pela perda ou pelo ganho de elétrons. Então, nós temos que considerar na distribuição eletrônica de um íon os elétrons que saíram e os elétrons que entraram. Vejam o caso do bromo, né? O bromo, no estado fundamental, número atômico 35, ele tem 35 elétrons. Então, a sua distribuição eletrônica no estado fundamental, seguindo aqui o diagrama de Linus-Pauling, que vocês já viram como é que é o mecanismo, eu tenho aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. 35 elétrons distribuídos. Para achar a camada de valência, eu faço a distribuição geométrica, né? Então, nível 1, camada K, com 2 elétrons. Nível 2, camada L, com 8 elétrons. Nível 3, camada M, elétrons. Nível 4, camada N, com 5 mais 2, 7 elétrons. Concordam? E esta é a camada de valência, a camada mais externa. É aqui entrar aí, inicialmente, né? Vocês perceberam que para o átomo de bromo, eu tenho aqui o subnível 4P5 e que aqui em P5 elétron para ficar P6, já aqui a camada N está com 7 elétrons, e eu sei que toda a camada de valência pode comportar até 8. Então, oi, pessoal. Tá travando um pouco, Sua voz professor. travou um pouco, professor.
Travou? Então, vejam, nessa distribuição eletrônica do bromo, no estado fundamental, tenho 7 elétrons. Sabemos que na camada de valência eu posso ter, no máximo... E vejam que eu tenho aqui, ó, 4s2 e 4p5. No subnível P, cabe mais um elétron, para ficar p6. Portanto, o nosso átomo de bromo pode ganhar um elétron, formar o brometo, Br-. Vejam lá o que acontece, né? Tá aí, ó, nosso brometo. Por que se formou o brometo, né? Porque ele ganhou um elétron, ele tinha sua distribuição eletrônica no estado fundamental chegando até 4p5, mas vejam que um elétron, 5 mais 1, no subnível P, e a distribuição eletrônica dele ficará, então, chegando até 4p6. Tranquilo aqui, turma? Sim. Sim. Sim, professor. Vejam que eu formei o ânion Br-. Ele tem um elétron a mais na sua distribuição eletrônica. E na formação de um cátion, como que isso funcionaria? Veja o ferro, né? O ferro tem número atômico 26, portanto, 26 elétrons. Faço a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling e eu obtenho aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Aí eu faço a distribuição geométrica para eu ver as camadas eletrônicas, né? Camada K com 2 elétrons, camada L com 6 mais 2, 8 elétrons, camada M, 6 com 6, 12, com 2, 14 elétrons, e a camada N mais externa, de valência, né? 4s2, 2 elétrons. Então vejam que ele tem na camada mais externa, nosso amigo ferro, 2 elétrons nessa camada de valência. E o que é que ele pode fazer, então? Pode haver, então, a saída de 2 elétrons. Esses 2 elétrons que estão lá mais externos, eles podem, então, ser perdidos. E uma vez que isso acontece, nós vamos formar o ferro 3+, o ferro 2+, né? Vejam a distribuição eletrônica original do átomo neutro, chegando até 4s2. Então, esses 2 elétrons da camada de valência saem, são perdidos. A distribuição eletrônica agora vai comportar aqui uma quantidade não mais de 26, né, mais de 24 elétrons. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Sim. Uma outra situação interessante é que o nosso ferro, além desse íon ferro 3+, ferros 2+, ele pode formar um outro íon que é o ferro 3+. Ele ainda pode perder, né, além dos 2 que ele já perdeu, ele pode perder mais um elétron. Então vejam, na distribuição eletrônica do ferro, né, 1s2, 2s2, 2p6, aqui é no estado fundamental. Aí eu tenho aqui por camadas, camada K com 2, L com 8, M com 14, N com 2. O que pode ocorrer, então? Este ferro pode perder 2 elétrons da camada de valência. E vejam, uma vez que a camada de valência perdeu esses 2 elétrons, a camada anterior passou a ser uma nova camada de valência. Concordam ou não? Passou a ser essa camada mais externa. E aí, eu posso ter a saída de um elétron aqui do subnível 3d6, que passa a ficar 3d5. E aí, o nosso ferro será o ferro 3+. Um ferro, um átomo de ferro que perdeu 3 elétrons. Moleza aqui, turma? Sim, pro. Uhum. Sim. Tudo bem, pro. Bom, só para fechar o nosso assunto, eu vou colocar para vocês aqui uma curiosidade. Estão vendo a telinha aí? Sim. Sim. Esse quadro, pessoal, mostra o que nós chamamos de modelo padrão de partículas, né, que nós temos aí na física, né, moderna. Então, vejam que
nós temos, né, prótons, nêutrons e elétrons que nós estudamos até agora, mas existem ainda subpartículas dessas subpartículas. Então, nós temos o que nós chamamos aqui de quarks, né? Esses quarks aqui podem aparecer 6 tipos, up, charm, top, down, strange, bottom, né? São 6 tipos de quarks diferentes que se combinam entre si para a formação das partículas que nós conhecemos aí como baryons, né? Que são prótons, nêutrons, né? Partículas que têm uma certa massa. Temos aqui os que nós chamamos de leptons, que são partículas que têm movimento. Então, vejam quantas. Nós temos o elétron, muon, tau, o elétron neutrino, o neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tau, né? Em termos aqui de ações, né? Partículas que provocam as forças, né? Da natureza que nós conhecemos, eletromagnetismo, gravidade, força nuclear forte, força nuclear fraca, estão aqui listadas, né? O nosso gluon, que está associado à força, né, de força nuclear forte, que mantém coeso. Temos aqui o fóton, que é a partícula que está associada às ondas eletromagnéticas, o fenômeno do eletromagnetismo. Temos aqui o bóson Z, assim como o bóson W, que estão associados aí à força nuclear fraca e também em termos aí com a gravidade. O bóson de Higgs, que está associado à formação de massa para todos esses outros caras. Ainda precisamos encontrar, né, uma espécie de bóson que atua exclusivamente na gravidade, que seria o nosso graviton, né? E uma coisa importante, pessoal, cada uma dessas partículas que vocês estão vendo possui a sua antipartícula. Ou seja, se eu tenho matéria formada por todo esse conjunto de partículas que vocês estão vendo, eu também tenho antimatéria, que é formada por todas essas mesmas partículas, mas com propriedades opostas. Então, se uma partícula dessas de matéria colidir com uma partícula dessas de antimatéria, você tem a aniquilação dessas partículas e a geração de uma energia. No universo, para nossa felicidade, existem muito mais partículas que compõem matéria, mas também existem as que compõem a antimatéria. Tranquilo, galera? Sim, professor. Beleza, então, turma, ficamos por aqui hoje. Na próxima aula nós retomamos aí com a revisão aí com relação à tabela periódica, beleza? Tá bom. Moçada, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até. Tchau, professor. Muito Até. obrigado Tchau, tchau. pela aula. Por Tchau, nada. professor. Tchau, professor. Tchau, galera, um abração.